Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, lição para jovens. Estamos estudando a lição de número 7, Política e Corrupção na perspectiva cristã. Como a comunidade cristã está se comportando diante da política e da corrupção que há neste mundo. Como os cristãos estão agindo, de que forma eles estão trabalhando para evitar a corrupção, para acabar com a corrupção, para eliminar a corrupção na política, no meio empresarial, no meio comercial e até no meio familiar. Então é necessário que a comunidade cristã, que os cristãos que seguem a Cristo honestamente, você jovem, que está iniciando agora a sua carreira profissional como empresário, como político, você que está iniciando a sua carreira profissional, quem sabe como um médico, como um engenheiro, enfim, em qualquer ramo da vida profissional. De que forma você é cristão? Como você pensa, de que forma você está agindo, como nós cristãos estamos se comportando diante da política e da corrupção na cidade, no estado, no país e até no mundo. Então, é isso que nós vamos meditar durante a leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Uma lição muito importante para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todos nós. Visite o nosso site www.moldado.com. No site você tem o vídeo e também tem lá uma mensagem introdutória do assunto que nós temos abordado. Deus abençoe a sua vida e seja bem-vindo em nome de Jesus. Segunda-feira, na leitura diária de segunda-feira, nós temos Isaías, capítulo 51 e o versículo de número 4. Ele profetizou dizendo: atendei-me, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. Então Deus falou na boca de Isaías, e Isaías profetizou dizendo estas palavras: atendei-me, povo meu, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. A justiça de Deus é luz para as nações. A justiça de Deus leva luz para os povos. A justiça de Deus leva luz para as famílias. A justiça de Deus leva luz para uma cidade. A justiça de Deus leva luz para qualquer pessoa que recebe na sua vida a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se a justiça de Deus é luz para as nações, como está brilhando a sua justiça? Se a justiça de Deus é luz para as nações, como está brilhando a justiça na minha vida e na sua vida? Justiça significa dar a cada um o que merece. A justiça de Deus é a retidão da sua natureza, conforme Provérbios capítulo 24 e o versículo de número 12, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Deus é um juiz imparcial, ele julga a causa, enquanto os homens julgam as pessoas. Deus julga as causas, Deus julga o ato de injustiça dos homens, Deus julga o que os homens praticam, as atitudes
atitudes desagradáveis, as atitudes injustas, as atitudes desonestas, as atitudes que faltam caráter e que falta sinceridade na vida do homem. Deus não julga o próprio homem, mas sim ele julga as suas injustiças, porque ele é um Deus imparcial, ele não é um Deus parcial, enquanto os homens julgam as pessoas. Os homens olham para os outros e julgam as pessoas pela sua aparência, pelo seu nível social. Os homens julgam as pessoas pela vida que ele vê o outro homem viver. Mas Deus não. Deus ele julga o homem conforme ele pensa, porque Deus vê o seu coração, Deus vê as intenções do seu coração, Deus conhece todas as coisas em detalhes e assim ele julga o homem. Deus é um juiz imparcial. A justiça de Deus é luz para as nações, por isso, porque Deus julga as injustiças, as atitudes injustas e não propriamente o homem, porque Deus é um Deus de misericórdia e está pronto para perdoar todos aqueles que se arrependem das suas injustiças e agora querem viver a justiça de Deus. Deus ilumina as nações com a sua santidade. A santidade é um atributo de Deus. A justiça de Deus, ela é santa, ela é separada, não há igual. E sua santidade é a causa de sua justiça. Ou seja, ser justo é a demonstração da sua santidade. Quando Deus está sendo justo, ele está demonstrando sua santidade. Quando Deus está sendo justo, ele está expressando que ele é um Deus santo, que ele é um Deus separado, que ele é um Deus maravilhoso, que ele é um Deus poderoso e faz justiça. Deus pratica a justiça por amor à justiça, porque ele é justo, então ele põe em prática a justiça, porque ele ama a justiça. Deus não é somente justo, ele é a própria justiça. As misericórdias para conosco são mais do que nós merecemos. Nós merecíamos muito mais punições, merecíamos muito mais castigos, merecíamos muito mais, mas as misericórdias do Senhor, ela alcança o homem e dá para o homem uma oportunidade de se arrepender das suas injustiças e ser um homem honesto, sincero e que faz justiça, assim como o próprio Deus. Então as misericórdias para conosco são mais do que merecemos e nossas punições são muito menos. Devemos adorar a justiça de Deus, devemos amar a justiça de Deus, devemos desejar a justiça de Deus, devemos querer para a nossa vida a justiça de Deus, mesmo onde não vemos razão para tal. Onde nós podemos identificar a justiça de Deus? A justiça de Deus ela é identificada na distribuição de prêmios e punições, ou seja, Deus abençoa aqueles que fazem justiça, mas aqueles que praticam a injustiça, Deus tem punições para estas pessoas. Então, vamos procurar ser pessoas justas para recebermos as bênçãos de Deus. Vamos tomar atitudes de justiça para recebermos as bênçãos do Senhor para a nossa vida.
Nos Salmos, o salmista escreveu: então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Os santos não servem sem recompensa, ou seja, tudo aquilo que os santos, tudo aquilo que os crentes, tudo aquilo que os salvos, tudo aquilo que a igreja faz para o Senhor tem uma recompensa. Ele recompensará os clamores, Ele recompensará as lágrimas, Ele recompensará o seu serviço para Ele, Ele te recompensará. Deus abençoará a sua vida em tudo aquilo que você fizer para Ele. As suas recompensas, as recompensas que Deus dá ao homem, ela pode ser aqui na terra, pode ser espiritual, pode ser material, mas se não acontecer ainda nesta terra, no céu, esta recompensa lhe será concedida, porque Deus é justo. Então Ele recompensará os clamores e até as lágrimas. Deus premia o virtuoso. Ele nos dá um prêmio, não porque nós merecemos, mas porque nos prometeu. Então Ele nos dá um prêmio, Ele nos dá uma recompensa. Essa recompensa não é porque nós merecemos recompensa alguma, mas é porque Ele prometeu premiar, abençoar, dar bênçãos para aqueles que tomam atitudes justas. A leitura de terça-feira está em Provérbios, capítulo 29, e o versículo de número 2. Quando os justos se engrandecem, em outras traduções vai dizer, quando os justos governam, quando os justos administram, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme, o povo passa por dificuldades, o povo se entristece, o povo se alegra com uma administração sábia e justa. Todo homem que governa uma nação ou lidera um grupo, um povo ou uma instituição, ele precisa da direção de Deus. É necessário a direção de Deus para governar uma nação. Se quiser governar uma nação com justiça, se quiser governar uma nação com equidade, se quiseres governar uma nação e ter sucesso neste governo, é necessário ter a direção de Deus. Se você lidera um grupo, se você lidera a família, se você lidera uma instituição, se você quiser ter sucesso nesta liderança, neste governo, você precisa da direção de Deus para que você tenha sucesso, para que você seja abençoado. Se você tem uma formação profissional e se você quiser ter sucesso nesta formação profissional que você tem, em qualquer área, você precisa da direção de Deus. Deus vai te abençoar poderosamente, porque você vai agir conforme a sua justiça. A sabedoria para governar pode ser natural, pode ser adquirida ou recebida de Deus. Há pessoas que nascem com o dom de governar, de administrar. Há pessoas que durante a vida ele adquire este dom para governar ou para administrar. E outras recebem de Deus a bênção de Deus para governar, para administrar ou para liderar. Se for natural, não terá sucesso sem a presença de Deus, porque é necessário a presença de Deus para um governo.
se for adquirida nos bancos de uma universidade, será de sucesso, porque mas é necessário que Deus esteja à frente. Se você adquirir sabiamente, estudando em uma universidade, e você com sucesso ter, então, este dom para administrar, alcançar, aprender, receber de Deus e ainda se esforçar naturalmente, você poderá ter sucesso se você tiver à frente o Deus da justiça. A sabedoria para governar recebida diretamente de Deus pode permanecer na sua vida, mas ela pode também ela pode não permanecer, se a vida de quem governa também permanecer nas mãos do Senhor. Você pode continuar tendo sucesso na sua liderança, você pode continuar sendo abençoado no seu governo, você pode ser abençoado na sua profissão, ter sucesso na sua profissão, mas Deus precisa estar à frente, você precisa permanecer nas mãos do Senhor e Ele te dará a vitória em nome de Jesus. Então a sabedoria para governar recebida diretamente de Deus, onde permanecer, se a vida de quem governa também permanecer nas mãos do Senhor. Governar nação ou liderar grupo na direção de Deus é dar segurança e também esperança àqueles que estão sendo governados. Quando aquele que governa, quando aquele que lidera, quando aquele que administra faz na direção de Deus, faz seguro de que Deus está abençoando a sua vida e tem ele uma garantia da bênção do Senhor sobre tudo que ele faz, aqueles que estão sendo governados por eles também se sentem seguros, também se sentem garantidos, porque sabe que ali tem um governo que está governando conforme a direção de um Deus que é justo e poderoso. Todos que governam nações, ou lideram povos, ou grupos de pessoas na direção de Deus, todos tiveram sucesso. José governou o Egito até o fim de sua vida. Mas por que José governou um país estranho? Por que José não foi o governador de Israel? Por que José governou o Egito? Porque José tinha Deus à sua frente, e foi no Egito que Deus abençoou o povo de Israel. Foi no Egito que Deus multiplicou a nação de Israel. E ali José, ele foi governador, um governador de sucesso, né? Então José governou o Egito até o fim de sua vida e até hoje se copia o seu sistema de governo. José sempre governou abençoando o povo e lucrando para o país. O governo de José foi um governo justo. Ele abençoava o povo com o mantimento, com aquilo que lhes faltava, e em troca ele lucrava para o seu país, ele lucrava para o governo, para o país onde ele governava. Nunca deixou faltar para o povo e sempre lucrou para o Egito. O povo nunca passou fome, porque José, com sabedoria de Deus, ele governava. E sempre ele trouxe lucros para o seu governo, ou seja, para o governador, para o faraó. Seu governo era justo porque tinha na sua direção o Deus justo e santo. Por isso José governou bem, porque à sua frente
a sua direção, para aconselhá-lo, ele sempre tinha o Deus justo e poderoso, o Deus santo, o Deus justo. José, quando morreu, deixou sua descendência em terras férteis, deixou a sua descendência abençoada, deixou a sua descendência garantida de ricas bênçãos e satisfeita, porque sempre governou com justiça e honestidade. Também Daniel foi um moço determinado quando chegou no palácio em Babilônia, servindo a Deus com sinceridade, com honestidade, sempre fazendo o que lhe pediam com muita graça de Deus. E ele foi então nomeado como o governador de Babilônia. E como governador, Daniel então foi um homem abençoado e abençoou muitas pessoas. Em todos os imperadores que passaram ali por Babilônia, não só Nabucodonosor, mas também Ciro, também Dario, né? E o próprio Belsazar, Daniel já em certa idade, não só como governador, mas ele foi também conselheiro de todos esses imperadores. Por quê? Porque Deus estava à sua frente. Daniel era um homem que orava 3 vezes no dia. Daniel se colocava diante da janela que dava para Jerusalém e orava, buscando a presença de Deus. Com sabedoria então de Deus, ele pôde governar. Se os governos de hoje também fizessem o mesmo. Se os líderes que governam também fizessem o mesmo, buscassem a presença de Deus antes das suas tarefas, antes dos seus afazeres no seu governo, se buscassem a presença de Deus, se parassem pela tarde para buscar a presença, a orientação e a sabedoria de Deus para governar, e se depois de terminado os seus trabalhos agradecessem ao Deus justo e poderoso, olha, os governos seriam governos abençoados, porque estavam na direção, na orientação de um Deus justo e poderoso. Provérbios capítulo 29, o versículo 4. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de peitas a transforma. A diferença entre o governante justo e o corrupto. Qual a diferença de um governante que é justo e qual a diferença também de um governante que é corrupto? Como é o governante justo? Como é um governante corrupto? Salomão buscou sabedoria de Deus para governar Israel. E Acabe, porém, acabou com Israel porque adorou a deuses estranhos. Então veja bem, Salomão buscou sabedoria de Deus para governar o povo de Israel. E por isso ele foi diferente. Por isso governou com sabedoria. Por isso teve sucesso durante o seu governo. Primeiro livro de Reis, capítulo 3 e o versículo 9. A teu servo, pois, ele pediu, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. É a oração de Salomão. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Salomão pede aqui a bênção de Deus para governar Israel. Salomão faz uma oração buscando sabedoria, como governar o povo,
como entrar no meio do povo e como sair. A história está repleta de exemplos de maus governantes que trouxeram desgraça e opressão para a nação. Quantos governantes que passaram por Israel e acabaram com a nação, colocaram deuses estranhos para o povo adorar, foram injustos, foram desonestos, desprezaram a Deus e glorificavam a deuses estranhos, esquecendo-se que o Deus Todo-Poderoso e Justo poderia ajudá-los na administração dos seus governos. Do outro lado, percebemos outros que destacam a importância dos conselheiros sábios para dar segurança ao povo. Então, de outro lado, agora, nós vemos aqueles governos que entraram e pediam a direção de Deus, pediam a orientação de Deus, pediam aqueles que tinham mais experiência e que tinham a presença de Deus na sua vida para que os aconselhassem como administrar o povo, como governar uma nação. A loucura de Adolf Hitler transformou a Alemanha e provocou a Segunda Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial matou 60 milhões de pessoas. O governo truculento, o governo cruel de Mao Tse-tung matou na China mais de 50 milhões de pessoas. Veja o que um mau governo faz. Veja a desgraça que acontece quando um governo não tem a direção de Deus para governar uma nação. Milhões de pessoas morrem. O país começa a padecer necessidade e muitos morrem de fome. Outros países são destruídos pelas guerras. Por quê? Por causa que esses governos não têm a direção de Deus. Ainda hoje, ditadores carrascos abastecem-se do poder. Eles vivem do poder. Eles querem poder. Eles não querem ajudar o povo. Eles não querem abençoar o povo. Eles não querem trabalharem para a necessidade do povo, para suprir a necessidade do povo. Eles não querem governarem para ver o povo feliz. Não, eles querem poder, eles querem interesses de si próprios, porque aqueles que querem o bem do povo buscam a direção de Deus, a orientação de Deus para governar. Vivem luxuosamente enquanto o povo pobre e oprimido está gemendo, passando fome, passando frio, não tendo onde morar, mas eles luxuosamente têm mansões, têm carros do ano, têm dinheiro, muito dinheiro nas suas contas bancárias, enquanto o povo está sofrendo. Isso é injustiça. Deus está vendo tudo isso e no momento certo, na hora certa, Deus vai punir todas essas atitudes injustas de governantes que não têm a direção de Deus, de governantes ímpios que não governam para o povo, mas governam para os seus próprios interesses. O homem sábio governa ou lidera na direção de Deus. Aquele que é sábio, aquele que pensa, aquele que tem inteligência e quer ter um governo de sucesso, quer ser abençoado, o que ele faz? Ele lidera na direção de Deus, porque Deus é justo, porque Deus o encaminhará para fazer um governo justo. O sábio diz: não havendo sábia direção, cai o povo. E é o que está acontecendo.
Por que que o povo está caindo? Por que o povo está morrendo de fome? Por que as crianças estão morrendo de fome? Porque o povo está passando por dificuldades e necessidade. Por que está acontecendo tudo isto no mundo? Falta uma direção sábia. Falta homens que tenham a direção de Deus para governar nações, para liderar grupos. O povo cai, o povo se acaba. Cenário bem diferente é a nação que é governada por sábios, que é governada por homens justos, que é governada por homens que têm a direção de Deus na sua vida. Na multidão dos conselheiros há o quê? A segurança. Quando o justo governa, o povo é abençoado. Quando a verdade assenta-se no trono, floresce a justiça. Um dia, Jesus se assentará no trono. É o governo teocrático de Deus e governará com justiça e equidade toda a terra. Um governo ímpio destrói uma nação e uma liderança sem Deus é imprudente. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz também é a família cujo Deus é o Senhor. Feliz é uma cidade cujo Deus é o Senhor. Feliz é uma pessoa que Deus é o Deus da sua vida e ele tem a direção de Deus na sua vida. Todas as nações que foram estabelecidas sob a égide da palavra de Deus tornaram-se prósperas e felizes. Por quê? Porque tiveram a direção de Deus para governar. Tiveram a direção de Deus para liderar, para administrar a sua cidade, para administrar o seu país, para administrar a sua nação. E todas, porém, que proibiram a liberdade e perseguiram o evangelho, caíram em degradação. E há muitas cidades que hoje já não existem mais. Por quê? Porque perseguiram homens que pregavam o evangelho, mataram homens que anunciaram a palavra de Deus, que levavam as boas novas de salvação. E hoje muitas dessas cidades já não existem mais e outras só existem a seca, só existem coisas que estão se acabando pouco a pouco porque perseguiram o evangelho. Provérbios 11:14 diz: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. A segurança na multidão dos conselheiros. Conselheiros que têm a presença de Deus na vida. Conselheiros que têm experiências com o Senhor. Esses têm conselhos maravilhosos para passarem àqueles que governam uma nação. Veja que Roboão, filho de Salomão, ele pediu conselho aos mais velhos, aos senhores de mais idade, e eles deram um bom conselho para Roboão. Mas Roboão foi também pedir conselho dos mais jovens, que não tinha nenhuma experiência ainda com Deus, que não tinha nenhuma experiência com a vida, e eles aconselharam, deram um mau conselho para o Roboão. E então o que aconteceu? Ele perdeu 10 tribos e meia, porque por causa dos maus conselhos. Mas aqueles que têm bons conselhos para dar ao governo, e o governo acata esses conselhos e coloca em prática, porque são conselhos da direção de Deus, ele então é abençoado. Por isso
Não havendo sábia direção caiu o povo, mas na multidão de conselheiros há sempre segurança. Atos 5 e 29 é a leitura de quinta-feira. Nós temos aí: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram-lhe: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Melhor obedecer a Deus que aos homens. Mas do que se trata este versículo? Obedeço a Deus ou obedeço aos homens? Em Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7, é um texto que ele esclarece tudo isso. Mas nós vamos ler somente os versículos 1 e o versículo 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, não há. E as autoridades que foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus. Quem se opõe a qualquer autoridade, ele está resistindo uma ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então, respeite as autoridades que são colocadas, que estão na sua cidade, que estão no seu estado, que estão no seu país. O cristão verdadeiro obedece com sabedoria. Todo cristão sabe como obedecer, porque tem na sua vida o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele orienta sempre a obediência, sempre a obediência. Se não o fizermos, estaremos, no fim das contas, demonstrando desrespeito contra Deus, pois foi Ele quem pôs o governo sobre nós. Então, se Deus colocou o governo sobre nós, devemos obedecê-lo. E todo crente sabe que obedecer sempre é bom, é melhor do que sacrificar. Então obedeça às autoridades constituídas por Deus. Um cristão verdadeiro, nascido de novo pelo Espírito Santo, produz o quê? Produz fruto do Espírito Santo. Produz fruto do Espírito Santo. Obediência, inteligência para obedecer, graça de Deus. Veja aí, essas características distinguem o caráter cristão e se revela no comportamento do crente em relação ao próximo. Então, essas características para obedecer às leis de um país, obedecer às autoridades que foram constituídas por Deus, obedecer a tudo isso, né? É porque o crente tem caráter, tem o fruto do Espírito na sua vida, e ele está então se revelando um crente verdadeiro. Efésios 5, 9 e 10 diz: porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Quando não devemos obedecer às leis da terra? Há momentos que nós não devemos obedecer às leis da terra, não devemos obedecer às leis governamentais. Quando isso? Atos capítulo 5, 27 a 29 diz: podemos ver claramente que enquanto as leis da terra não se choquem com as leis de Deus, devemos obedecê-la. Então, quando as leis governamentais
chocam com a palavra de Deus, elas se chocam com a palavra de Deus, aí sim nós devemos rejeitá-la, porque ela está contradizendo o que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é sempre acima. Assim, quando a lei da terra contradizer o mandamento de Deus, devemos violá-la e escolher obedecer à lei de Deus. No entanto, mesmo nesse caso, mesmo acontecendo isso aqui, mesmo que haja você obedecer a Deus e não obedecer aos homens, mesmo porque você vai sofrer. Então aqui, no entanto, mesmo nesse caso, devemos aceitar a autoridade do governo sobre nós. Isto é demonstrado pelo fato de Pedro e João não terem protestado por terem sido açoitados. Eles foram açoitados. Por quê? Porque eles preferiram obedecer a Deus do que os homens. E por isso eles foram açoitados. Mas eles não murmuraram, eles não reclamaram. O que eles fizeram? Eles saíram regozijando, porque eles estavam sofrendo por obedecer a Deus. Eles estavam sofrendo porque eles estavam sendo torturados, sendo presos, sendo açoitados pela causa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos 5, 40, 42. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus. Olha aí, uma ordem governamental. Não falem no nome de Jesus. E nós devemos ficar calados diante dessa ordem? Muitos países, eles têm esta ordem. Não deve se falar no nome de Jesus. Mas a igreja de Jesus está lá, ocultamente, mas está falando do nome de Jesus. Missionários estão por todo este mundo, mesmo em países que não deixam falar o nome de Jesus, mas lá tem missionários pregando a palavra de Deus, anunciando com sabedoria o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, veja aí, não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Efésios 4, 28 é a leitura de sexta-feira. Aquele que furtava, não furte mais. Antes faça o quê? Trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que tiver necessidade. Então, quando se trabalha e quando se tem, é claro, vai repartir com aquele que não tem, porque está trabalhando. Então é necessário que trabalhe e não furte. Aquele que furtava, não furte mais. Todas as coisas me são lícitas, disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo 12. Mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Um cristão não pode se deixar dominar por nada, porque ele é livre. Se eu sou livre, como posso ser dominado pelas coisas deste mundo se eu sou livre? Se o Senhor me libertou? Mesmo que tais coisas sejam lícitas, eu não posso deixar-me dominar por elas. Por exemplo, eu preciso de me alimentar o meu corpo todo dia. Eu preciso comer, preciso almoçar, preciso tomar
o pequeno almoço, tomar o café da manhã, eu preciso jantar, enfim, mas eu não posso ser dominado por isso. Isso é lícito, mas eu não posso ser dominado pela gula, porque a gula é pecado. Então, um cristão não pode se deixar dominar por nada, mesmo que tais coisas sejam lícitas. Segundo o apóstolo Paulo, ele disse: todas as coisas são lícitas para os crentes. E porém não são lícitas. Pode-se fazer tudo. O crente em Cristo pode fazer tudo. Ele é livre do pecado. Então, está tudo. Ele pode fazer o que ele quiser. O crente pode fazer o que ele quiser. Está tudo aí, pode fazer. Porém, após demonstrar que todas as coisas são lícitas, aí o que o apóstolo Paulo vai dizer? O apóstolo Paulo vai dizer, ele apela para a consciência dos cristãos e diz, demonstrando que apesar de tudo ser lícito, nem tudo convém e nem tudo edifica. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica o crente. Tudo é lícito, mas nem tudo é bom para nós. Tudo é lícito, mas eu vou escolher aquilo que vai me edificar, aquilo que vai me abençoar, aquilo que vai me fortalecer na presença de Deus, aquilo que vai ajudar a minha família, aquilo que vai ajudar o meu amigo. É isso que eu vou trazer para a minha vida diária. E não só eu, mas todos aqueles que estão à minha volta também serão abençoados em nome de Jesus. O comportamento cristão. Como deve ser o comportamento do cristão na sociedade que convive, visto que o padrão de comportamento muda de sociedade para sociedade e de tempos em tempos. Como deve ser? Sempre o mesmo, servindo a Deus, louvando a Deus, glorificando a Deus, expressando na minha vida o amor de Deus. Primeiro, o crente deve compreender que os homens, antes de crerem em Cristo, andavam segundo o curso deste mundo. Então, todo crente deve entender que antes de servir a Deus, a maioria das pessoas andavam no mundo do pecado. Então é preciso o crente entender isso. Todos antes de crerem em Cristo possuíam o quê? Um coração enganoso e estavam entregues às suas próprias paixões, aos sentimentos perversos, e faziam o que era inconveniente fazer. Todo cristão, todo crente deve saber isso. Para quê? Para que aí ele vai saber então como ele deve se comportar na sociedade. E para se comportar na sociedade em que ele está convivendo, né, ele precisa saber disso, que as pessoas, que aqueles que agora são cristãos, a maioria deles viviam em uma vida de pecado, viviam em uma vida mundana, viviam desagradando ao Senhor, e agora vivem uma vida na presença de Deus, vivem uma vida justa diante de Deus. Os crentes, a comunidade cristã, a igreja precisa saber disso. Qual o curso do mundo? Porque se eles andavam segundo o curso do mundo, qual o curso do mundo? O curso deste mundo, ou seja, aquilo que o mundo vive e aquilo que o mundo influencia, aquilo que o mundo prega, aquilo que o mundo quer para a sua vida, é isso aqui, ó. Satisfazer os desejos da carne
e fazer a vontade dos pensamentos. Satisfazem os desejos da carne e fazem a vontade dos pensamentos. Não vivendo mais conforme as práticas pecaminosas do mundo. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Efésios 4, 17 a 19. Na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, e mais, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela natureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Então, o mundo sem Deus vive desta forma. Ao aceitar a Cristo, agora quando aceita a Cristo, muda. Ao aceitar a Cristo como Salvador, o cristão é criado de novo, ou seja, ele nasce de novo. Quando recebe Jesus na sua vida, ele tem uma mudança de vida, em verdadeira justiça e santidade. Em Cristo ele adquire o quê? Um coração novo, uma vida nova, um falar novo, um pensamento novo, umas atitudes novas, tudo novo na sua vida, porque ele recebeu Cristo na sua vida. A mudança de vida ela é diária, pois é conforme a renovação do entendimento, porque o entendimento vai se renovando dia após dia. O entendimento não se renova do dia para a noite, mas se renova dia após dia, conforme 12:2 de Romanos. E não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E ainda 1 de João 2,14 diz, não ameis o mundo. Então, você é cristão, você tem a presença de Deus, ou você conhece outros cristãos que têm a presença de Deus, não ameis o mundo. João 10:10 é a leitura diária do sábado. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Disse Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então o ladrão mata, rouba e destrói. É claro, quando nós lemos o contexto desse texto, sabemos que Jesus está falando dos falsos profetas. Estava falando dos falsos profetas e chamando aqui os falsos profetas de ladrão, que rouba e que destrói. Mas o diabo também faz isso. Se você diz que é o diabo, não tem importância, porque o diabo também mata, rouba e destrói. Então o diabo está matando o crente com a mentira, o engano e as dúvidas. Os falsos profetas que são influenciados pelo diabo também faz a mesma coisa. Mentem, matam, roubam e destroem a vida das pessoas. Muitos dizem que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Não é o diabo, porque o diabo é um só. E os ladrões e salteadores são muitos. Outros dizem que quem vem para roubar, matar e destruir são os ladrões e salteadores, que são os falsos pastores, os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos apóstolos, os falsos pregadores, os falsos crentes, não é? Outros dizem que quem vem para roubar, matar e destruir são os líderes religiosos da época de Cristo e também os líderes religiosos de agora. Precisamos entender primeiramente que a pior morte que existe não é a morte do corpo, mas sim a morte espiritual.
Então todos esses falsos aqui que há, todos eles têm a influência satânica para fazer o mal. Eles têm essa influência diabólica para matar, para roubar, para enganar, para destruir, para mentir, para acabar com as pessoas, para acabar com as famílias. Eles têm essa influência diabólica. Então, se você diz que é o diabo, ou se você diz que é o falso profeta, você está dizendo a mesma coisa. Não é errado pregar assim. Agora, precisamos entender primeiramente que a pior morte que existe não é a morte do corpo. Não. Mas é a morte espiritual. Porque a morte espiritual leva à condenação eterna. A morte espiritual leva a uma vida eterna sem Deus para sempre. Muitas pessoas morrem, mas morrem em Cristo. Morreu o corpo, mas morreu em Cristo, está com o Senhor Jesus. E no dia do arrebatamento vai ser até um privilégio, porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que estiverem vivos receberão um corpo glorioso, transformado, e também subirão para o céu, para o encontro do Senhor nos ares. Então, nós precisamos entender que a morte espiritual é a pior morte que existe. Mesmo agora, quantos não estão morrendo espiritualmente? Mesmo nos dias de hoje, as pessoas estão morrendo espiritualmente. Outras estão mortas espiritualmente, são cadáveres ambulantes, andando para cima e para baixo, mas estão mortos espirituais, estão vivos no corpo, mas não têm vida espiritual, porque Jesus é quem dá vida espiritual, Jesus é quem vivifica, Jesus é quem entra na vida das pessoas através do Espírito Santo e vivifica espiritualmente, vivifica com ânimo, vivifica com esperança, vivifica com alegria, vivifica com transformação, com renovo, e faz aquela pessoa viver uma nova vida em Cristo Jesus. Então, a partir daí, quando a pessoa morre espiritualmente, a partir daí o mal jaz nesse mundo. Por isso que o maligno está por aí, né? O diabo, ele é o Deus deste século, do pecado, mas Deus está sobre todas as coisas. Então o mal jaz nesse mundo, operando através da carne, operando através do pecado, operando através da morte espiritual. Todo aquele que não tem a Cristo é servo de Satanás. Por quê? Porque ele cumpre as ordens de Satanás. Porque ele faz o que o diabo pede que ele faça. E às vezes nem precisa pedir. Ele faz porque acha que é certo fazer, mas ele está fazendo em concordância com as hostes espirituais da maldade. Ele está fazendo em concordância com os demônios e com o diabo. Então ele acaba sendo, querendo ou não, se não tem Jesus, se não tem Deus na vida, se não anda conforme a direção de Deus, ele está sendo um servo de Satanás. O diabo engana o homem para a condenação eterna. Jesus é a verdade que nos conduz para a vida eterna. Veja que o diabo está trabalhando para condenar o homem, e condenar o homem eternamente para o inferno. Mas Jesus é aquele que dá vida, é aquele que tem vida para dar para o homem, e vida com abundância. Receber a Cristo é receber vida, é passar a pertencer a Deus, porque Jesus tem vida para dar para o homem. É passar a ser filho de Deus e ser templo para Deus e Jesus Cristo habitarem.
Quando o homem recebe Jesus na sua vida, ele passa a ser o templo de Deus. O seu corpo agora é o templo de Deus. O Espírito Santo está na sua vida. Jesus está na sua vida, direcionando a sua vida. Ele não era filho de Deus, ele era criatura. Porque Jesus mandou pregar para quem? Para os filhos de Deus? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí João no capítulo 1, versículo 12, ele diz assim que todos aqueles que creem em Jesus, ele recebe poder para se tornar um filho de Deus. Então, sem Cristo tínhamos o espírito de Satanás, com certeza, operando em nós. Nós éramos filhos da desobediência, conforme Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. Mas o que aconteceu? No versículo 1, Paulo disse: vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, Jesus entrando em nós, o Espírito Santo entrando na nossa vida, ele nos vivificou, porque nós estávamos mortos em ofensas e pecados. As obras dos espíritos malignos vieram para roubar, vieram para matar, vieram para destruir as almas. Aos que usam o nome de Deus e do Senhor Jesus Cristo para matar e também para roubar almas ignorantes à palavra de Deus e tê-las sobre os seus domínios. É verdade, o diabo rouba almas, rouba as pessoas com a mentira, rouba as pessoas com o engano, rouba as pessoas com as dúvidas, rouba as pessoas enganando as pessoas e dizendo que a religião salva, e vai roubando almas. Ele é ladrão, ele é o ladrão de alegria, ele é quem destrói as famílias. Então Jesus diz que quem vier a ele terá vida, e vida com abundância, vida alegre aqui na terra, vida com Deus aqui na terra, e vida eterna com o Senhor para sempre no céu. Justamente porque para isso ele veio, para resgatar-os das mãos do diabo, as suas criaturas, e tornar essas criaturas agora filhos de Deus. Jesus veio para isso, veio para arrebatar, para resgatar o homem, para tirar o homem das garras satânicas e fazer deste homem agora um filho de Deus e adorá-lo não só aqui na terra, mas adorá-lo eternamente. Enquanto o diabo veio para roubar, matar e destruir, Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Que você, jovem, pense muito nisto. Você que está começando agora, iniciando a sua carreira profissional, iniciando a sua carreira como um político, iniciando a sua carreira com uma profissão, com uma formação, seja na medicina, seja na informática, seja na engenharia, seja no turismo, enfim, qualquer área desta vida, inicie a sua profissão tendo a direção de Deus, para que você faça tudo com justiça, conforme a justiça de Deus. E então você vai ser um profissional de sucesso, você vai ser um político de sucesso, você vai ser um empresário de sucesso, você vai ser um profissional que vai dar gosto à nação, porque a direção de Deus está na sua vida, em nome de Jesus. Até a próxima leitura diária da Escola Bíblica Dominical, lição para jovens. Deus abençoe a sua vida.